Acabei de chegar em um país, em uma cidade que parece ter saído de um filme e é símbolo da paz mundial. Uma cidade cheia de riquezas, luxo, também pontualidade, diplomacia e, é claro, chocolate. E essa cidade nada mais é do que Genebra. E eu cheguei aqui hoje para tentar descobrir como que um lugar desse reserva tanta história, tanta informação e tanta importância em um lugar só para o mundo inteiro. E é o que vamos fazer hoje, junto, é claro, com Bia. Chegamos aqui já no primeiro lugar, viemos diretamente do aeroporto para cá. Esse local é nada mais nada menos do que a Nações Unidas, ou seja, a Organização das Nações Unidas, também conhecida como a ONU. Basicamente aqui nós temos uma ala, ou alameda, de bandeiras. E aqui é muito famoso, as pessoas vêm para cá para tirar algumas fotos. É claro que eu já tirei a minha, né? Nessas alas aí, você consegue ver 193 bandeiras aí dos Estados-membros, que vai criar esse corredor, onde também é utilizado frequentemente por alguns diplomatas para tirar fotografias oficiais. E logo aqui, nessa entrada das instalações das Nações Unidas na Europa, digamos assim, porque outro escritório acho que só tem em Nova York. E logo aqui nós temos o Broken Chair, que é este monumento, que o nome já diz, né? Cadeira quebrada, e é para simbolizar o sofrimento de algumas vítimas de minas terrestres e algumas armadilhas durante as guerras. Tem aqui uma explicação em alguns idiomas, não tem em português. E essa cadeira aqui, ela é feita de madeira mesmo, aquela madeira maciça. São basicamente 5 toneladas de madeira e 12 metros de altura. Foi o próprio Handicap International, foram eles mesmos que pediram a construção desse monumento para simbolizar essa situação e banir as minas terrestres, né? E Bia agora vai ajudar aqui uma mulher que pediu para tirar foto dela. Já agora a gente atravessa aqui, onde conseguimos ver mais detalhes aqui da ala, das bandeiras, né? E Genebra, ela tem uma história de neutralidade, por não ter se envolvido nas guerras. E por esse motivo é considerada aí um ótimo lugar para ter sediado então o escritório aqui, devido à sua importância de neutralidade, né, e sua importância também geográfica aqui no meio da Europa. Aproveitar também para falar um pouco já da Suíça como um todo, que desde o século I a.C., a Suíça, principalmente Genebra, né, que é a cidade que estamos visitando aqui, já tinha uma importância porque ela estava aqui no meio da Europa e era uma rota comercial. Além disso, foi fundada, né, pelos romanos aqui. E esses romanos, eles utilizavam essa área como um ponto estratégico para atravessar a Europa Central, principalmente dada a relevância do Império Romano na época e também as vantagens tiradas dos Alpes, que chamam até de Alpes suíços. Alpes nada mais é do que montanhas, acho que vem do latim, se não me engano, que significa montanha alta, lugares altos, um pico alto, pelo que eu li há muito tempo atrás. E obviamente não existe só os Alpes suíços, como existe também Alpes franceses, acho que italianos também, em outros lugares. Eu sei que existem muitos outros Alpes. Depois dessa fundação romana de Genebra, que ela passou por diversas transformações e pertenceu aí a vários reinados, né? Várias casas. Pertenceu também a uma parte da Itália e depois pertenceu à França, até o momento que, depois de algumas guerras napoleônicas e outras guerras assim, conquistou a sua independência e foi anexada à Suíça como o 22º cantão. Acho que na Suíça são 26 cantões. Não é igual no Brasil, que é estado, não é igual em Portugal, que são os distritos, assim, mas são cantões, e esses cantões formam ali o país. E depois de ser anexada à Suíça, até a França e a própria Itália, parece que cedeu alguns pedaços de terra, assim, para compor o cantão de Genebra. Depois dessas transformações todas, Genebra hoje em dia é o que é, símbolo de uma cidade cosmopolita, onde há mais estrangeiros do que nativos vivendo na cidade. Acho que são 60% da população são de estrangeiros. Acho que é a segunda cidade mais populosa da Suíça. Enfim, aproveitando também para falar que Genebra, ela faz parte da região dos francófonos, que são pessoas que falam francês. E o país, ele tem 4 idiomas oficiais. Os idiomas são francês, italiano, alemão e romanche,
que é só 5% da população, mais pro lado assim do leste que fala romanche. Essa região aqui, mais perto da França, obviamente que falam francês. Depois ali para a região para onde vai para Zurique, ali mais para cima, falam alemão. Tem a parte aqui depois, mais para baixo também, que falam italiano e por aí vai. Inclusive são essas misturas de cantões que eles escolhem todo ano uma pessoa para representar o país, porque não é parecido com o nosso sistema de governo. Esse país aqui, as pessoas não têm um presidente fixo e aí o cargo ele meio que é rotativo, então a cada ano tem alguns conselheiros federais que acabam por escolher quem vai representar o país naquele próximo ano e tudo mais. E vou ser atropelado aqui. Aqui nessa região toda, é como se fosse um bairro, é cheio de organizações internacionais, assim, que eu passei muito parte da minha vida ali durante a universidade estudando e agora eu tô conseguindo enxergar aqui. É uma mistura de sentimentos assim que eu não consigo descrever. Logo aqui na nossa frente a gente tem a Cruz Vermelha. Essa Cruz Vermelha aí, ela foi um símbolo que eles utilizavam no braço, né, digamos assim, durante a guerra. E eram reconhecidos assim os soldados suíços. E depois disso, a Cruz Vermelha também, como eles passavam a ajudar humanitariamente, fizeram aí um símbolo muito parecido com a bandeira suíça. E como eu estava a mencionar que esse bairro aqui, eu já passei pela Organização Internacional do Trabalho, pela Unicef, somos Médicos Sem Fronteiras, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, que é logo subindo aqui também, e outras demais instituições aqui que são muito importantes, todo esse bairro aqui, essa região. E na verdade a gente andou de lá para cá para chegar exatamente nesse ponto aqui agora. Toda uma área das Nações Unidas e aqui é apenas nada mais nada menos que o Palácio das Nações. É onde realmente é o escritório europeu da ONU em Genebra e que também era a sede da Liga das Nações, que a Liga das Nações foi criada aí em 1919, não é? Foi criada após a Primeira Guerra Mundial, entrou em vigor em 1920, mas a mesma ideia parecida ali com a ONU. A ONU, obviamente, fez uma reformulação depois da Segunda Guerra e teve padrões mais fortes. Após a Segunda Guerra Mundial, basicamente em 1946, é que passou a ser utilizado esse escritório aqui pela ONU. Ali é a entrada para a visitação. Acho que até paga até 30 euros, uma coisa assim para entrar. E esse palácio, ele simboliza bem o papel aí da cidade como uma capital humanitária do mundo, digamos assim. A ONU, ela tem a sua relevância a nível internacional e que obviamente já contribuiu muito para a humanidade e provavelmente vai continuar contribuindo também. Pois é, e para encerrar esse assunto da ONU, é importante dizer que ela promove a cooperação entre países para manter a paz, garantir os direitos humanos e enfrentar problemas globais. Ela, de forma resumida, ajuda a evitar conflitos e guerras por meio dos diálogos, defende os direitos humanos, democracia e justiça, coordena ações humanitárias em crises, guerras e desastres naturais e incentiva o desenvolvimento sustentável, a saúde e a educação no mundo através de ações globais. Antes que eu me esqueça também, eu acho que é engraçado falar isso porque, apesar da Suíça ser um país muito neutro nas guerras, durante a Guerra Fria foram construídos aí muitos bunkers para a população se proteger de um possível ataque nuclear, o que chega a ser um pouco engraçado, já que eles não se envolviam nas guerras, mas tinham alguns certos receios de sofrerem alguns ataques. E alguns dos bunkers já tinham sido até mesmo criados muito antes da Guerra Fria, até durante a Segunda Guerra Mundial, porque eles viram que países vizinhos foram invadidos pela Alemanha e já se anteciparam para se protegerem. E por lei até cada pessoa da Suíça tem direito a uma vaga em um desses bunkers e inclusive é até hoje funcional, considerado funcional. Uma outra coisa também muito engraçada é que há mais bunkers na Suíça do que habitantes, há mais bunkers do que habitantes no país. Estamos esperando aqui o nosso transporte, porque agora a gente também está indo para o hotel. E acabou de chegar o nosso transporte aqui, só que não. Mas aqui obviamente deve ter muitos carros de luxo, até porque é um país também muito rico e também com muitos milionários, já que a cada 8 pessoas nesse país, 1 é milionário. Então, se aqui agora no ponto, na paragem aqui tem 5 pessoas, eu e Bia não somos milionários, então possivelmente alguém é. E não somos nós. Um dia, quem sabe, né?
Vai que a gente dá uma sorte. A gente acabou de chegar no hotel, porque é meio-dia agora e eu acho que vai ser melhor pra gente colocar as coisas aqui e depois andar pela cidade. E esse quarto é bem simplesinho, é só pra vocês verem aí que é bem simplesinho, não tem muita coisa. Toda a casa de banho aqui e tal, o banheiro, casa de banho, enfim. E esse vídeo é mais pra falar determinadas coisas que eu acho muito importante quando alguém quiser vir, na verdade, aqui pra Genebra, que é ponto 1. Se tu vive em Portugal, como eu e a Bia, e tem um telefone, um plano de telefone e vem pra cá, tem que ficar atento porque quando chega aqui não pega o roaming, porque a Suíça é fora da União Europeia. Tem que contratar um eSIM card, alguma coisa assim. 2. Justamente por estar em um hotel e ou hostel, eu não sei se é Airbnb. Acho que tem que ver dentro das condições, mas justamente por estar em um hotel, a gente ganha basicamente um transporte, um ticket de transporte que permite que a gente ande gratuitamente por todo o cantão enquanto estivermos aqui. É importante saber que também esses cartões dos transportes que a gente ganha, quando a gente entra em um transporte aqui, meio que a gente só tem que guardar eles com a gente, né? Porque ninguém pede nada, tipo, é só em caso de algum controle ou fiscalização que aí vão perguntar se a gente tem um passe. E o quarto é bem simples mesmo, né? Custou o quê? 117 francos. E para uma noite também tá ótimo. Acho que consegue preços mais baratos. Mas pela comodidade aqui e ainda receber o transporte, né? Acho que vale a pena também. E a gente tem uma vista aqui até bonita. Mas enfim, são esses pontos que eu queria falar em relação a transporte, internet e basicamente mostrar aqui também o quarto. A gente saiu do hotel e era 1h da tarde mais ou menos e a gente começou a buscar algum lugar assim para comer alguma coisa. Só que eu já tinha visto na internet, acho que Bia também, a dica de um lugar que é um mercado onde tu consegue comprar tipo comidas tradicionais da Suíça com um preço mais em conta e muitos deles fazem isso aqui. E aí a gente comprou uma coisa, eu vou mostrar aqui. Bia comprou um estrogonofe de champignon e eu comprei, eu nem faço ideia do que é isso, mas é tipo uma massa com legumes. Também a gente comprou o queijo tradicional daqui, que é o queijo gruyère. Tá muito bom? Tá bom mesmo? Prova. Deixa eu provar. Muito bom. A gente comprou ali também um chocolate dessa marca aqui, que é muito conhecida também. Daqui a pouco a gente prova e dá um parecer. Mas fica a dica aí também de... Se alguém vier pra cá algum dia e assistir esse vídeo, você consegue almoçar muito barato. A gente pagou tipo... O meu eu paguei 9 francos e 95 e o da Bia foi 8,95. Tipo... É muito mais em conta do que o que tu possivelmente vai gastar. E a gente está em uma área também não muito turística, o que talvez favoreça encontrar esse mercado. Não sei se na zona turística tem. Chama Coop, mas fica a dica aí. A gente acabou de almoçar e a comida estava muito boa para uma comida de mercado. Sua opinião? Top. O queijo, o que você achou? Gostoso. O queijo é muito bom. Lembra muito uma coisa meio de... até chocolate branco, sei lá. Pressão assim da parada da questão do leite, alguma coisa assim, sei lá. Não, lembra muito coisa enrolada, salgadinho. A gente só não comeu ainda o chocolate, né? Tá escondendo o chocolate aí pra gente não... Aí é complicado também. Vamos lá, vamos provar aqui. É tipo o quê? O soufflé do Brasil, que tem as bolinhas. Coloca mais perto ali da câmera pra ver se... dá pra ver, eu acho. Tá focando, ó. Tá. É de mercado, não é uma coisa premium nem nada. Aí. Do nada, sai daí, velho. Ficou presa. Ficou presa. Calma aí. Ai, consegui. A gente veio num lugar meio, tipo assim, fora da rota, né? Não sei, deixa eu conferir aqui, rapidinho. Na verdade é um viaduto que a gente tá aqui. É o encontro das águas do rio Arve com as do rio Rodano. Mesmo em cima do viaduto. Obviamente que com o sol fica mais bonito ainda, mas a vista é essa aqui, ó. É muito bonito isso aqui, pô.
Esse cenário aqui é loucura, tipo uma água turva de um rio com a água mais cristalina de outro rio. E esse rio aqui mais claro, eu acho que é o Rodano, que deságua lá no Rio Lema, no Lago Lema, que é o maior lago da Suíça. Lindo, que lindo isso aqui. E isso porque tá em um dia nublado, né? E ainda assim é um espetáculo. Olha que loucura, tipo, não sei nem o que dizer. Não é uma rota turística, mas vale a pena. É muito bonito isso aqui. A gente tava aqui do nada, depois do viaduto foi subindo e chegou numa área aqui que é tipo um mini zoológico. E a Bia encontrou ali umas mini cabras pro lado de lá, né? Que coisinha uma fofa, olha pra boquinha. Que isso, Bia? Que isso? Aí agora tem até ovelha aqui e é realmente no meio do nada, porque a gente acabou de sair do viaduto e tá andando por aqui, rumo a uma parte mais do centro. Já agora também aproveitar, né? A gente tinha filmado ali as compras que a gente fez para comer alguma coisa e tal, e eu esqueci de mencionar que a Suíça também tem uma moeda própria, que é o franco suíço. E esse franco suíço é uma das moedas mais valorizadas do mundo, levando principalmente em consideração que ela não sofre com inflação. Pelo contrário, ela valoriza, que é a chamada deflação. E basta tu guardar o dinheiro em qualquer lugar e ela vai valorizar algum dia. E justamente por ter essa moeda, as pessoas que trabalham aqui na Suíça têm a qualidade de vida e uma economia muito forte. É por isso que tem tanto milionário aqui, como eu disse mais cedo. Essa moeda do franco suíço, ela é bem estável mesmo, porque é utilizada mesmo como um porto seguro até para quem faz investimento ou passado algumas crises internacionais assim. Tanto que os investimentos e fundos daqui são muito fortes, né? Tem a questão do banco, que acho que até 2017 até tinha um sigilo bancário, que eles não passavam nenhuma informação dos clientes. Só que aí também foi o que fez esse país enriquecer por um lado, porque foi onde as pessoas começavam a investir muito do dinheiro delas aqui nos bancos, até lavar dinheiro ilegal, coisas desse tipo. Até na época das guerras também, por exemplo, dizem que muitos nazistas, né, guardaram dinheiro aqui e era o acordo, né, guardavam o dinheiro, então não atacavam também a Suíça. Tem essa questão do franco suíço ser muito forte, justamente pela quantidade de dinheiro que eles já receberam aqui. E a gente está meio que indo aqui, que é para um monumento ali do Monstro de Frankenstein. É uma obra de arte que foi criada em homenagem ao romance, que é um romance de 1818. Essa autora que escreveu esse romance, ela viveu parte da vida dela na Suíça. E aí ela decidiu utilizar Genebra como cidade que faz parte da história do romance. Olha que caso curioso, as pessoas saem do trabalho, saem da escola, universidade, até ficam assim na rua um dia de folga e elas vêm pra cá e jogam xadrez aqui na praça. Acho que é plástico. É plástico. São peças de 1 metro. Que interessante. O que você achou disso aí? Eu não sei jogar. Você não sabe jogar não? Eu vou desafiar alguém. Desafiar um velho desse aí qualquer, pra ele ver só. Vai demorar muito pra jogar. Então não vou não, vai demorar muito realmente. Não só xadrez, mas o pessoal ali também tem ali um lugarzinho pra beber, jogar carta, tem até ping-pong ali na frente. Olha, tem dama aqui também. Só não vou jogar porque se eu for jogar aí eu vou humilhar todo mundo, vou arrumar confusão e eu acho que eu vou sair daqui na base da porrada. Ainda nessa mesma praça que a gente está, nós temos aqui um muro que é uma homenagem à Reforma Protestante, aquele movimento que inclusive influenciou algumas religiões que existem no Brasil e em outros lugares do mundo, como a religião evangélica. Essa reforma protestante foi desempenhada por alguns líderes, principalmente o Calvin, né, o John Calvin, o Lutero, por exemplo, tem um outro que eu esqueci o nome, que é algo como se fosse até um nome muito parecido com algo angelical, mas não é isso. Eu sei que não é isso. Basicamente, esse muro está agora aqui na nossa frente. O rapaz, chamado João Calvino, ele foi um dos principais reformadores aí dessa reforma protestante. E ele viveu aqui em Genebra. Ele, inclusive, estabeleceu uma reforma de teocracia aqui em Genebra. Esse muro vai contando aqui algumas histórias, né? Você tem aqui, por exemplo,
Tem os 4 principais reformadores aqui, que é o Calvin, o Farel, acho que do outro lado ali é o Beze e o Knox. Não sei se a pronúncia está exatamente correta, mas eu sei que foram esses 4 principais que fizeram a reforma protestante rolar junto com, obviamente, os outros que são Lutero e etc. Mas basicamente Genebra ela se tornou a cidade de Calvino, junto com essa ideia do calvinismo, por conta do João Calvino aí, que acreditava na predestinação, que as pessoas já nasciam com o Deus sabendo quem seria salvo ou não. A cidade de Genebra ela ficou conhecida como a Roma protestante devido a esse movimento aí de reforma. Apesar do nome calvinismo, não é porque ele era calvo. Não. Ele era calvo, mas era só porque era o nome dele mesmo. E ele não era suíço, ele era francês. Um teólogo francês, e ele se estabeleceu aqui em Genebra. Ele foi bem rigoroso. Algumas igrejas aí eles tomaram na reforma, depois foi devolvida de novo. Na reforma protestante, né, proibiu as pessoas de usarem artigos que fosse algo relacionado à ostentação, como joias, adereços assim. E é inclusive por esse motivo da proibição dele, que os suíços começaram a investir em relógios, que era algo necessário, não era uma coisa de ostentação. Mas o investimento foi tão grande que hoje em dia nós temos aí grandes marcas de relógio que se estabeleceram aqui na Suíça e são conhecidas no mundo, como a própria Rolex e outros relógios por aí. Até teve um leilão recente de um relógio de uma marca aqui que é até mais cara do que o Rolex, chama Patek Philippe, que o rapaz arrematou aí esse relógio por 31 milhões de dólares, algo muito barato, e que a qualquer momento a Bia vai me dar um relógio desse de presente. Falso mesmo. Acho que até o falso deve ser caro. Ainda tem aquela questão também, né, que o pessoal aqui eles compram o relógio original e depois compram um relógio falsificado também para guardar o original, para ele valorizar e ficar utilizando o falso. Porque os relógios, principalmente o Rolex, eles valorizam com o passar do tempo. É muito doido isso. E subindo depois essa colina aqui, nós temos aqui em frente um banco que é considerado, até pelo Guinness Book, o maior banco de madeira do mundo. Em extensão, sem parar. Chama-se Promenade de la Trelle, coisa assim. Eu não estou muito bem aí no francês. Se eu não me engano, tem 120 metros e qualquer coisa. Chegando na frente da Catedral de Saint-Pierre, que também é São Pedro, né, em português. Esses detalhes assim, bem romano mesmo, característico romano, como foi dito aí que os romanos fundaram Genebra, né? Fica sempre aquele resquício de detalhes e arquitetura romana por onde o Império Romano passou. Chegamos aqui na praça mais antiga da cidade e Bia tinha até chamado a atenção, as casas ali tem as janelas tortas, né? Meio torto o negócio ali, é meio tudo torto aqui, a igreja também era torta. Olha essa casa aqui, ela é pra trás. É, essa casa é meio pra trás mesmo, até lá, ó, naquela direção daquela rua mais pra lá pra frente. E aqui é como se fosse o coração da cidade velha. Uma pracinha aqui cheia de cafezinho, outras 5 lojas pingadas aqui e a polícia aqui na frente. Essa água aqui bebeu morreu. Essa água aqui não pode não. Não é potável não. A potável é lá. Essa daqui bebeu morreu. Essa daqui pode. Tem gosto de quê? Água. Água do Brasil. Deixa eu ver aqui. Sommelier de água. Essa água tem sabor. Sabor de água. Chegamos aqui agora no Jardim Inglês, onde nós temos aí o relógio de flores. Não parece, mas dizem que tem mais de 12 mil flores nesse relógio e realmente tem um recorde de o maior relógio de flores do mundo. Não parece que tem mais de 12 mil flores aqui, até porque também está no outono, as cores não estão tão vivas. Mas uma coisa interessante é que esse relógio ele foi inaugurado aqui em homenagem ao setor
relojeiro das relojoarias, né? Relojoarias. Ele também é regulado por satélite, mas para ele ser bem preciso, pontual, ele é regulado por satélite, tanto que agora é 4 e qualquer coisa e ali tá marcando 4 e qualquer coisa também. E esse é o Lac Léman, que é o maior lago da Suíça. Aqui logo na frente a gente vê o Jet d'eau, que é o jato de água famoso, símbolo daqui de Genebra. Diz que ele jorra água aí até 140 metros de altura. Sabe quanta água sai por quilômetro por hora? 200 km por hora. E esse jato aí de água, ele é impulsionado por umas bombas que antigamente era só para tirar a pressão dessa fábrica hidráulica, indústria hidráulica, né? E depois só subia 30 metros, só que aí eles viram que o pessoal gostou muito, não sei o que e tal, e aumentaram a potência disso daí para chegar até 140 metros a 200 km por hora. É exatamente, olha, o que eu falei, olha, é para controlar o excesso de pressão hidráulico de uma fábrica. E depois você vê aqui a evolução e a máquina, desde 1951 a máquina que foi alterada aqui para impulsionar mais ainda esse jato. Eu vou lá porque eu sei que vocês querem ver o jato branco de perto. Lá ele. São 5 horas. Assim, a gente já viu quase tudo. A gente só não foi do outro lado ali e não visitou uns 2 pontos assim realmente turísticos. É só uma dica aí para caso a pessoa queira ficar só um dia em Genebra, acho que vale a pena e dá para ver tudo. Tem uma breve coisa que eu queria mostrar aqui, que em Luxemburgo eu não consegui mostrar porque ficava no banheiro feminino e eu não ia entrar, obviamente, no banheiro feminino. Aqui a gente está basicamente ainda no Lago Léman. Esse local aqui, ele é um banheiro público, parece até uma nave. E assim como no Luxemburgo, Genebra também tem o absorvente aqui, ó, gratuito para a utilização. Aí você pensa, imagina isso daí se daria certo em determinados países. É uma questão cultural, né? Mas eu acho que vale a pena eu pontuar pelo menos isso. Tipo, a mulher que está precisando, ela tem acesso gratuito aí a um absorvente, ou como chamam em Portugal, né, penso higiênico. É um sinal de um país estruturado. A gente está aqui numa área que é como se fosse uma praia fluvial, né? Então tem lá o jato ainda. Tá um frio do cacete. Eu e Bia já até tocamos nessa água para saber se era... Não é gelada. É gelada? Não é tão gelada não. Mas tá um frio do cacete. O que é isso aqui? Olha que diferente. Ih, cagou. Também tem um cisnezinho aqui só na dele. Comendo grama. Eu nem sabia que cisne comia grama. Olha lá. Olha o corvo gigante ali. Olha o tanto de corvo aí. Eita. Não olha pra mim não. Corre não, Bia. Por que não? Não corre não, Bia. Ele encarou a gente. Oi, meu chapa. Isso aqui é gangue, esses corvos aqui é uma gangue isso aqui. Simplesmente 14 graus e as pessoas entrando na água. Olha lá. Agora saímos de lá, pegamos um transporte, chegamos aqui a uma área que tu consegue ver claramente a qualidade ainda da água. Muito clara. E aqui tem uma coisa curiosa que eu queria mostrar, algo que fica bem aqui em frente, que é essa ilha ao lado da ponte famosa deles, né, a principal ponte rodoviária aqui, que é a Mont Blanc, mas essa ilha que é a Ilha Rousseau, o nome para alguns já é fácil de identificar. A estátua que representa ele, o Rousseau, ele nasceu aqui em Genebra e ele foi um filósofo muito importante na altura do Iluminismo. E o Rousseau, ele ficou muito conhecido com as suas ideias, porque ele defendia que o ser humano ele nasce bom, mas é corrompido, né, pela sociedade. E também ele criou a ideia de contrato social, que era o que foi muito utilizado aí nas pesquisas e estudos do direito internacional, relações internacionais. E nada mais é do que a ideia de que o poder ele vem do povo e não de reis, não do governo. E foi a partir disso que ele inspirou muitas revoluções democráticas, como a própria Revolução Francesa na altura. Muita gente passa só aqui na parte dessa ponte Mont Blanc,
passar batido pela estátua do Rousseau, que tem a sua devida importância, né? Imagina, os pensamentos deste homem até influenciou os direitos humanos, né? Nas bases das políticas modernas, políticas internacionais, do direito internacional, direito humano e tudo mais. Então não é deixar passar isso. Já agora, a gente está aqui, mas logo aqui em frente fica, como eu disse, a ponte mais tradicional, que leva o nome de Ponte Mont Blanc, justamente por conta do lado leste, que é possível, nos dias claros, que não é o caso de hoje, ver o topo do Mont Blanc, né, que é o Monte Branco, que fica mais ou menos por ali. Mas não dá para ver. E Bia tá até triste aqui, porque ela queria muito ver. Esse ambiente aqui cheio de flor e essa arquitetura aqui, ó, é tipo uma pessoa que parece que contribuiu muito com a cidade. Eles pegaram e fizeram isso aí em homenagem. Quando essa pessoa morreu, você deixou os restos mortais aí, uma coisa assim. Eu vi superficialmente assim, eu posso estar errado, mas eu acho que é isso. É alguém que contribuiu muito para a cidade e fizeram isso ali, ó. Você vê que até que tem meio que tipo um túmulo ali no meio, assim, tem meio que tipo um túmulo. Uma praça para alguém que ajudou a cidade e morreu. Tu tá indo de quê? Michael Jackson. Michael Jackson. Obra desse ano. Mas parece que o Michael Jackson mesmo. O Smooth Criminal. A gente já tá chegando aqui perto do Banho de Paquis, acho que é assim o nome. Que é um local onde as pessoas utilizam para tomar banho, faz do lago de praia. E também as pessoas utilizam saunas e tudo mais que tem aqui nessas instalações. Também eu tô vendo de longe ali que tem um trampolim. E a gente tá correndo aqui porque já tá acabando o dia. Mas não porque a gente quer ir para uma sauna ou tomar um banho nesse lago. Mas sim porque ali tem um restaurante, serve um fundi bem avaliado. De qualquer modo, para entrar aqui, ali é 2 francos a entrada do adulto. Acho que mais esse valor é cobrado apenas para ir nas saunas ou tomar banho. Aqui só para dar um overview também do que tem aqui um espaço para o pessoal tomar, beber, comer, espaço ali também. Talvez seja ali dentro. Acho que a gente vai tentar aproveitar agora aqui. A gente foi lá fora, onde faz o pedido, e pegamos já um fundi com carne de cavalo. Tem essa aparência aí, a gente ainda não provou. E cerveja. A cerveja deu 8 francos suíços cada. O fundi foi 27 por pessoa, então dá 54 francos suíços. E a carne de cavalo foram 15 francos suíços. No total, tudo deu 85 francos suíços por essa experiência. Agora prova aí a carne de cavalo. Você vai ser a cobaia primeiro. Eu não sei, nunca comi carne de cavalo. O que é que você achou? Mal pelo cavalo. Você sente Mas é bom. Assim, a única coisa que eu não gostei muito foi que colocaram a gente tipo numa cabinezinha aqui, olha. Tem gosto de salame. Daqui, deixa eu provar. Tem muito gosto de salame. É uma carne forte, mas é boa. Nossa, mas eles colocam fininho assim. Isso daqui não é nem uma perna de cavalo, isso aqui. Desculpa aí os veganos, mas... E a cerveja, será que é boa? Boa. Não é amargo. Chegou aqui agora. O fundi, seja a primeira a provar aí. Vai ter que mergulhar, eu acho. Eita, muito queijo, tá doido, mano. Joga aí. É muito queijo, que isso. Espera só uma notinha. Minha nota? É. Espera só uma notinha. 9? É muito salgado. Eu vou provar, Muito bom. Só falar uma coisa aqui, a gente acabou de comer, tava bom, mas só depois que a gente lembrou que o fundi é feito de álcool. Não. Aí você falou assim, Tem vinho, né? comprou 2 cervejas. Tipo, Só que nenhum dos dois tinha tomado direito. Eu tinha dado uns gole ali também. Só que ele falou assim, eu tô me sentindo bebo. Aí eu falei assim, é porque vai vinho aqui. Aí ele falou, vai vinho. É o seguinte, estamos agora alegres porque comemos o fundi. E na verdade a receita do fundi é queijo com vinho. Mas eu acho que era pro álcool evaporar, não era? Não sei, eu sei que eu tô leve. Também, eu tô muito.
E esse é o primeiro dia que dá pra fazer tudo em um dia só, na verdade. A gente viu tudo, não deixou passar nada. Infelizmente a gente só não teve a visualização do Mont Blanc. Por conta do sol, que não saiu tanto assim. E agora a gente vai só numa... Mercado. No mercado, vamos pro hotel depois descansar. Eu acho que eu vou fazer um outro vídeo. Um extra da viagem. E deixo esse daqui como o roteiro da viagem para quem quiser vir conhecer Genebra em um dia. Que eu acho que vale a pena. Deixa eu descansar, né? Deixa pra lá, vamos embora. Tô bem não. Corre, Berg. Fala tchau. 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 Não vou botar a mãozinha não, tchau. A câmera vai escurecendo aqui na escuridão e vai ser desligada. Foi. Caramba, esquisito mesmo aqui a luz, hein? A gente vai ficar aqui na companhia de alguns patos. Bom quanto? Nota? Bonor. Lá. Review de chocolate. Aos soldados de Genebra mortos, eles são especialistas em fundir e raclette. Carne de cavalo, um outro tipo de presunto, tem uma salsicha ali, bacon e o queijo tradicional deles que é o gruyère. Só o sal. Olha lá, toma!